Olá, meu nome é Eduardo, eu sou do curso de licenciatura em matemática, eu estou no oitavo período do meu curso e eu vou agora gravar a aula ministrada de estágio supervisionado 3. Aqui então eu só quero mostrar para vocês os recursos que eu usei. Eu peguei os livros do CEDERJ, aí fiz uma pilha de livros na esquerda e na direita, coloquei um vidro aqui que eu tinha aqui em casa e coloquei a folha embaixo e eu vou apoiar o celular aqui em cima para conseguir gravar a minha aula. Vamos lá então. Eu fiz duas questões, uma da parte de cinemática e a outra questão vai ser da parte de gases ideais, que eu escolhi as matérias de física e química e o título que eu escolhi foi gráficos. Então eu vou mostrar que tanto na cinemática quanto na parte de gases ideais a gente utiliza gráficos, assim como a maioria das ciências. O gráfico é um recurso bem utilizado na matemática e ele ajuda basicamente todas as outras ciências e linguagens, né? Então vamos fazer um exercício aqui então de cinemática. Vamos lá. Um veículo trafega com velocidade de 5 metros por segundo no instante de 1 segundo e com velocidade de 8 metros por segundo no instante de 2 segundos. Construa o gráfico de v vezes t, ou seja, de velocidade vezes o tempo, do movimento e ache a lei de formação da função da velocidade. Então vamos lá. Primeiramente eu vou achar a lei de formação. Eu tenho aqui então que uma velocidade 1 de 5 metros por segundo está relacionada a um tempo 1, que ele disse aqui de 1 segundo. 1 segundo só. E eu tenho aqui uma velocidade 2, que ele disse aqui, de 8 metros por segundo. Ela está relacionada a um instante de 2 segundos, ou seja, um tempo 2 aqui de 2 segundos. A função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, ela é v, que é igual a v0, mais a vezes o tempo. E eu tenho aqui duas coordenadas dessa lei de formação aqui. Então eu vou substituir as duas coordenadas e fazer um sisteminha. Primeiro eu vou substituir isso aqui. Eu tenho que uma velocidade de 5 vai ser igual a uma velocidade inicial mais a aceleração que eu não tenho, vezes o tempo de 1 segundo. E aqui, nesse segundo exemplo aqui, eu tenho uma velocidade de 8, que é igual a uma velocidade inicial mais uma aceleração vezes um tempo de 2. Por que isso? Porque na função da velocidade, eu tenho que no movimento uniformemente variado, a velocidade inicial é sempre a mesma, obviamente ela é constante, e a aceleração ela também é constante. Então, usando essa relação aqui, eu consigo montar o gráfico. Beleza, então. Vamos isolar uma variável aqui. Eu tenho aqui em cima que 5, que é igual a V0 mais A. Isolando aqui o meu V0, então, eu vou ter que V0, que vai ser igual a 5 menos A. Porque se A está somando, ele vai passar para o outro lado, subtraindo. Aí eu vou substituir o V0 na segunda equação aqui. Então, aqui embaixo eu terei que 8, que é igual, onde tiver V0, eu vou substituir por 5 menos A. 5 menos A. Aí aqui A vezes 2 é a mesma coisa que 2A, então mais 2A. Então tudo que é letra vai para um lado e tudo que é número vai para o outro. E eu vou ter aqui que 8 menos 5, porque esse 5 está positivo, ele vai para o lado de lá negativo, que é igual a menos A mais 2A. Assim eu vou ter 8 menos 5, que vai dar 3, que é igual a menos A mais 2A, vale A. Logo, A, que é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza, eu achei minha aceleração. Agora, eu vou substituir aqui em cima para achar a minha velocidade inicial. Então, eu vou ter que V0, que é igual a 5 menos 3. Então, velocidade inicial, que é igual a de 2 metros por segundo.
Essas unidades aqui, metros por segundo, é a unidade de velocidade, e metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, né? Isso são regras, né? Propriedades. Agora eu vou construir o gráfico dessa função. Vamos agora então construir o gráfico aqui dessa função. Então eu vou ter aqui os eixos x e y. O eixo y aqui, ele vai ser o eixo da velocidade, que está em metros por segundo. E o eixo x aqui, vai ser o tempo que está em segundo. Então eu tenho dois aqui, que eu usei, que foi 1 e 2. Ou seja, eu vou colocar aqui os tempos de 1 segundo e 2 segundos. E as velocidades são 5 e 8. Eu vou fazer aqui meio que fora de escala, né? Porque meu gráfico for pequeno, vai ficar fora de escala. Mas eu vou chamar aqui, por exemplo, de 5 e aqui de 8. Aqui vai ser 5, aqui vai ser 8. Aí eu vou pegar aqui e vou relacionar as coordenadas. O 5 está relacionado com 1, então eu vou colocar aqui como se fosse uma coordenada. E o 2, ele está relacionado com 8. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui assim a minha segunda coordenada. E o gráfico desse tipo de função aqui é uma reta, então eu só vou ligar os pontos. Eu liguei os pontos aqui então. Aí eu tenho o gráfico dessa função aqui. Certo? Aqui eu posso jogar direto aqui em cima. Aí eu tenho o gráfico dessa função que é uma reta. Vendo aqui pelo gráfico, você vê como é que o gráfico pode ser importante. Porque observando esse gráfico, eu tenho total... Eu já vejo várias propriedades. Por exemplo, quanto maior o tempo, maior vai ser a velocidade, porque esse gráfico é crescente. E eu consigo ver também que um tempo de 1 unidade aumenta uma velocidade aqui de 3, entendeu? Então, você vê que a velocidade aumenta muito mais rapidamente que meu tempo. No gráfico, eu consigo ver muitas propriedades que eu não consigo ver, talvez, na parte algébrica, matemática. Agora, vamos para um exercício de gases aqui, para ajudar melhor a essa compreensão de gráfico. Vamos lá, então, uma questão de gases aqui. Certa massa de H2, que é gás hidrogênio, ocupa um volume de 0,760 litros sob pressão de 125 milímetros de Hg, ou seja, milímetros de mercúrio, em uma dada temperatura. Ok. Qual o volume ocupado pela mesma massa de gás hidrogênio na mesma temperatura? Ou seja, a gente tem um sistema em equilíbrio térmico, não muda a temperatura, sob pressão de 0,1 atm. Construa o gráfico da situação. Ok, vamos lá. Primeiramente, eu vejo aqui que o meu volume está em litros, ou seja, o resultado final, o volume vai estar em litros. Só que eu tenho aqui que a pressão aqui está em milímetros de mercúrio e aqui está em atm. Então eu vou converter tudo para a mesma unidade, eu vou converter tudo para atm. Aí eu tenho que saber uma relação química para fazer essa conversão. Eu sei que em 1 atm eu tenho 760 milímetros de Hg. Isso aqui é um padrão universal. Então, eu vou ter aqui, fazendo uma regrinha de 3, que 125 milímetros de Hg, eu vou ter uma pressão que eu vou chamar de pressão 1 aqui. Eu vou multiplicar cruzado isso aqui, eu vou ter aqui 760 P1, que é igual a 125. Por quê? P1 vezes 760 vai dar 760 P1. E 125 vezes 1, que vai dar 125 mesmo. Ok, então eu vou ter aqui que P1, que é igual a 125 dividido por 760. Então eu terei que P1, que é igual
fazendo essa divisão aqui, e vou aproximar o resultado, e vou colocar 3 casas decimais, porque aqui eu tenho 3 casas decimais, aqui eu tenho 3 casas decimais, então eu vou usar esse resultado aqui com 3 casas decimais também, que vai dar 0,164 atm. Isso é minha pressão 1. Ok. Agora eu tenho que a equação usada aqui é P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Como eu tenho que a temperatura é constante, eu posso cortar esse T com esse T. Então eu vou ter que P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Eu vou ter essa relação aqui. Beleza. P1, qual é o P1? 0,164 atm vezes o volume inicial, que é esse aqui, 0,760, que é igual a pressão 2, que é 0,100, vezes o volume 2. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse 0,100 está multiplicando o V2, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter 0,164 vezes 760 dividido por 0,100. O V2 é igual a isso aqui. Ok. Agora, fazendo essa multiplicação e depois fazendo o resultado que der aqui em cima desse produto, fazendo essa divisão, eu vou encontrar que o meu V2 é aproximadamente 1,246 litros. Eu também usei 3 casas decimais aqui pelo mesmo motivo de antes. Aqui foi usado 3 casas, aqui foi usado 3 casas, aqui foi usado 3 casas decimais, então aqui também eu usei 3 casas decimais. Ok, então eu tenho que o V1, que é igual a 0,760 litros. Isso sobre uma pressão 1 de 0,164 atm. E eu tenho aqui que um V2, que é igual a 1,246 litros sobre uma pressão 2 de 0,100 atm. Com esses dados aqui, eu consigo construir meu gráfico. Então, vamos lá. Então, eu vou aqui. Aqui. Então, eu vou ter aqui que vai estar a minha pressão em atm. E aqui meu volume em litros. Ok? Beleza. Aí eu tenho os pontos aqui de pressão. 2 pontos de pressão. Vai estar fora de escala novamente. Qual é o menor entre eles? O 0,100. Então, 0,100 embaixo. E em cima, 0,164. E 2 pontos aqui de volume, que vai ser, o menor deles é 0,760 e o outro 1,246. Ok. Esse 0,760, ele está relacionado com essa pressão aqui. Então, aqui eu tenho um ponto da coordenada e 0,100 atm está relacionado a 1,246 litros, que é esse outro ponto aqui. Então, fazendo aqui mais ou menos o meu gráfico, ele vai ficar mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso. Como no outro caso, aqui eu consigo ver algumas propriedades químicas também. Por exemplo, quanto for aumentando o volume, vai diminuindo a pressão. E quanto maior for o valor da pressão, menor é o volume. Ou seja, eu concluo que a pressão é inversamente proporcional ao volume. E gráficos, eles dizem muitas propriedades muito rapidamente para a gente. Por isso que, às vezes, em empresas e tal, quando você for mostrar um seu trabalho para as pessoas no geral, é melhor você fazer a representação do gráfico, não a representação algébrica, porque isso aqui,
as pessoas não veem isso aqui com uma boa aparência, mas quando você faz um trabalho em cima de um gráfico, as pessoas têm bons olhos. Por exemplo, os dois gráficos aqui. Isso aqui fica bem interessante de ser visualizado, diferente da parte algébrica. Se eu, numa reunião, apresentasse esses dados aqui, a reunião ficaria confusa, ninguém iria entender direito o objetivo de vários cálculos e talvez as pessoas não iriam entender os cálculos e iria ficar uma reunião chata. Aqui eu consigo ver exatamente onde está crescendo, decrescendo, e várias outras propriedades do conteúdo que estamos trabalhando. Enfim, eu acho que é isso, a aula, basicamente, a aula ministrada. Agradeço aí pela oportunidade de fazer essa aula, né? Foi difícil regular esse tempo, confesso. Segunda vez que eu estou gravando, o primeiro ficou muito pequeno. Espero que agora dê tempo, mais ou menos, e que eu tenha feito um bom trabalho. Enfim, é isso. Muito obrigado. Até a próxima.